não estaria acontecendo em Ribeirão Preto hoje? Já que a principal bandeira do seu partido, o candidato Fábio Zan, é a sustentabilidade, nós ouvimos várias pessoas que nos pediram para incluir aqui na lista de perguntas que faríamos para o senhor a seguinte questão. Ribeirão Preto se tornou uma cidade árida em razão da escassez de árvores, depredação de praças, lixo jogado em lugares impróprios, desperdício de 35% da água, esgoto sanitário precisando de reparos e em outros lugares ainda nem existe, né? O saneamento básico no caso. Embora a justiça já tenha proibido a queimada de palha de cana-de-açúcar, vemos a todo instante fuligens caírem sobre as nossas cabeças, o que acarreta irritações na garganta, asfixia, alergias, sobretudo nas crianças. Como se dará isso na sua atuação? Mais uma vez, o que você relata coloca que o interesse público não está em primeiro lugar. São os grandes grupos econômicos que influenciam as decisões tomadas por quem está no poder. Essa decisão, já proferida pela lei, não é cumprida. E não há quem fiscalize, não há quem tenha força, quem tenha autonomia para dizer que ela precisa ser cumprida. Porque o público está distante, as pessoas estão distantes do poder público. As pessoas só são procuradas em épocas de eleição. Essa é a minha primeira participação. Eu posso sofrer essa crítica também. Você também só está aparecendo agora. Mas eu resolvi sair de casa agora para fazer o diferente. Eu nunca fui político. Saí da minha indignação estática para mostrar uma oportunidade de alguma coisa nova para a política. Então, a gente vai colocar a ética. O que é a ética na política? É um dos nossos 3 princípios colocados no nosso programa. A ética é a reflexão constante para que todas as nossas decisões tomadas enquanto no poder estejam voltadas ao interesse público. Em primeiro lugar, hoje o que a gente tem são os interesses partidários que são satisfeitos, que a gente vê esse tanto de partido envolvido nessas nomeações, troca de votação na Câmara para aprovar conta e nomeação de cargos, e os grandes grupos econômicos que já se mostram nas campanhas políticas. Sim. Que eles investem para depois recuperar esse investimento durante o mandato. A nossa proposta é completamente diferente, a nossa campanha é completamente sem investimento de grandes grupos econômicos. A gente tem doações pequenas de amigos, de pessoas que querem construir uma frente política nova em Ribeirão Preto. E seria uma escolha mais técnica ou mais política, a sua equipe gestora, aqueles que vão ajudar a comandar a máquina? Somente técnicos. A gente privilegia o concursado. A gente é contra a terceirização em detrimento do concursado. Primeiro porque trabalhar 2 pessoas numa mesma função, um sendo concursado, o outro sendo terceirizado, culturalmente, o concursado vai se acomodar, porque ele tem o estatuto defendendo, não podendo ser demitido, é mais difícil se demitir um funcionário concursado. E o terceirizado está ali precisando provar a cada momento que ele é necessário. Então é uma luta desigual, um trabalho desigual. Não é justo. A gente tem que privilegiar quem estuda, quem vai procurar especialização, quem passa em concurso, que eu sei o quanto é difícil. Muito bem, agora são 5h22. Fábio Zan, nós temos aqui nos primeiros momentos do programa, por toda parte, uma equipe de esportes, que é o pessoal da Vibe Esportiva, traz todas as informações, comentários, articulações, em que faz parte o Julinho Fonseca e o Flávio Zeotti. Então, no campo dos esportes, eu vou passar a bola aqui para eles, que eles farão a próxima pergunta. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde, candidato. Bem-vindo ao microfone da Rádio 79. E a minha pergunta é bem simples e objetiva, né? Quais serão os investimentos no esporte em Ribeirão Preto? Como e onde serão buscados esses recursos para que se possa, né, fomentar essa área da nossa sociedade? Boa tarde, Flávio. Excelente pergunta. O esporte é um dos nossos mais... deixa eu achar um adjetivo... Fio condutor. Da nossa campanha, porque a gente tem no nosso corpo de candidatos a vereador o Boni.
O Boni, ele é de Ribeirão Preto, hoje ele é assistente técnico do Zé Roberto Guimarães da Seleção Brasileira Feminina. Já ganhou tudo que podia ganhar no mundo com o esporte. A vida dele foi transformada pelo esporte. E ele se uniu a uma gama de pessoas das mais qualificadas e das mais diferentes áreas para montar um grupo, para desenvolver um projeto para o esporte. E esta semana houve uma reunião com esse grupo, eu fui convidado para que eles me conhecessem. Fiquei impressionado com o grupo que está formado. E dali não tem como sair coisa ruim. De onde vem o recurso? Primeiro, a gente precisa... Se eu tivesse vindo aqui antes da Sevandija, eu ia falar a mesma coisa. Agora fica mais fácil e vocês vão acreditar que eu estou falando a verdade. A gente tinha na nossa mente esse conhecimento. Só não estava provado às claras, com prova documental e etc. Mas é só acabar com o desvio, é só colocar o interesse público em primeiro lugar. Quando eu falo isso, é que o dinheiro que existe no caixa da prefeitura tem que pagar as contas dos funcionários, do atendimento ao serviço público, o interesse público sendo atendido. É o que não acontece hoje. E dentre o interesse público são os serviços públicos. Escola, e aí o esporte entra, não só escolar, mas não só como um desenvolvimento para esportistas que vão se transformar em profissionais. O esporte é transformador de sociedade. Ele cria pessoas mais preparadas para a vida. Caráter, disciplina, honestidade, competitividade, mas competitividade não agressiva. Ela seja progressiva, ela vai construir. Então eles têm um projeto, e onde vai ser feito? A gente vai descentralizar a Cava do Bosque. A gente tem que ter em todas as regiões centros esportivos, e não serão construídos. A gente tem espaços que são mal ou subutilizados. Onde houver necessidade de reforma, vai ser feita a reforma para que a gente tenha uma instalação mínima necessária para que esses alunos sejam atendidos. Em conjunto com as escolas que estão ao redor desse centro esportivo. Então, a carga horária dos alunos será integral. Tem a área didática, enquanto na sala de aula, e a área, o horário nesse centro esportivo. Não só esportivo, é um centro que vai ter cultura, arte, música, esporte. As pessoas ficarão ocupadas. O poder público precisa dar a oportunidade, o exemplo, para que essas pessoas tenham a oferta desses serviços para elas irem. Para que elas não tenham mais o tempo ocioso. Que elas sejam ocupadas e que essa sociedade seja construída em conjunto com o poder público. Julinho Fonseca. Passa para mim aqui, eu também quero fazer parte do debate. Seja bem-vindo mais uma vez, Fábio. Fique à vontade, evidentemente. Obrigado, que as suas ideias podem refletir num resultado positivo ou lá na eleição ou aqui entre nós. Obrigado, okay? Vai ser. Eu tenho duas perguntas, uma mais aberta e uma mais objetiva. Jogos regionais, você teria interesse em fazê-los aqui em Ribeirão Preto? Sempre. Eu sou sempre a favor do esporte. Eu acho que, mais uma vez, se as pessoas que estão ocupando cargos públicos com poder de decisão não tiverem o compromisso do interesse público, da construção de uma sociedade que seja transformadora, não vai haver. Isso já é o segundo ano que não vai participar dos Jogos. Na verdade, este é o primeiro ano que não participa. O ano passado não sediou. Sede, né? Não sediou. Não foi. A sua pergunta, ela reflete no ontem, no ano passado, e no presente que Ribeirão acabou de se desvincular dos Jogos. Vou te contar uma experiência que eu vivenciei. Eu tenho uma amiga que é professora da rede pública, e ela é técnica de handball de meninos, e precisava levar 2 times, um masculino e um feminino, para jogar em Araraquara. A prefeitura não tinha transporte, não disponibilizou para levar o pessoal para jogar. E ela me pediu o carro, pediu para que eu fosse dirigindo e levar 5 atletas dela, e eu fui. É uma vergonha, uma cidade desse tamanho, com esse orçamento, falar que não tem um dinheiro, não tem um ônibus para levar os esportistas representando a cidade para jogar uma partida contra uma outra cidade, e a prefeitura não disponibiliza. Pior ainda se acontece um acidente, você carregando 5 atletas XYZ, é melhor parar por aqui. Bom, Fábio, eu queria saber o seguinte, você já deu uma tendência,
mas eu quero saber a sua colocação a respeito do critério de escolha do secretário de esportes e os cargos que estão diretamente ligados ao desempenho do esporte. Importante lembrar, porque eu já estive nesse cargo, que não basta falar em concurso porque não tem concurso aí. Então. Tem o espaço para o cargo e o uso do espaço pelo dirigente que você indicar. Por favor. Entendi. Todas as nossas escolhas para cargos de confiança vão ser critérios técnicos. E para o esporte, o que a gente vê numa pessoa, quais são as características principais que essa pessoa tem que ter? Ela tem que ter experiência esportiva, ela tem que ter vivenciado um mundo esportivo, tem que ter alguns projetos com comprovação de existência, de resultado com sucesso, para que esses projetos sejam trazidos e implementados. Nós não queremos fazer experiências aqui. Nós não estamos com esse tempo. Existem no mundo várias experiências que deram certo. E a gente tem pessoas no nosso grupo qualificadas para trazerem essas experiências e implantá-las. O critério vai ser esse. Mesmo você tendo só um outro partido de parceria, você acha que o seu grupo responde a isso que você está se comprometendo? Essa pergunta sua, Juninho, ela traz a nossa cultura de colocar o partido político em primeiro lugar. Tá. É cultural isso, eu também fazia essa pergunta. Mas em nenhum momento, durante a campanha, nenhum candidato que seja prefeito ou a vereador, eu vou defender toda a posição do meu partido. Eu tô lá para defender, para fazer o que o meu partido mandar. Ninguém fala isso. Eu vou melhorar o esporte, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar o trânsito, o transporte público. Ninguém fala do partido público. Por que quando a gente vai fazer lá em montar o governo, a gente fala do partido político? É cultural. A gente precisa mudar isso. Porque o que um partido que perdeu a eleição ou que não esteja na minha base vai impedir se eu tiver um projeto que vai beneficiar a cidade, que vai beneficiar o cidadão? Qual que é a justificativa que ele dá para o eleitor dele para não aprovar? Eu, particularmente, prefiro não responder. Precisa ficar bem claro para o eleitor, Claro. Aí entra a posição da mídia em relatar, explicar, informar as votações e o que acarreta aquela votação, não é, Flávio Zeotti? Com certeza. Quais os agravantes, né, os fatores de implicação daquele voto do prefeito, no caso, a escolha que o prefeito fez no orçamento, em destinar X para um setor e X para outro setor, quais são os seus argumentos, né? Exato. E a gente tem, falando em orçamento, a gente tem a gente chama de redesenho de cidade, o nosso projeto. A gente tem lá a formação de conselhos comunitários para o desenvolvimento. Esses conselhos seriam formados por essas instituições, essas entidades que você colocou na abertura do programa. Pessoas dessas áreas comporiam esse conselho e dali, conjuntamente, paralelamente aos conselhos de direito, formulariam as políticas públicas que seriam levadas ao poder público e aí seriam implementadas. O destino do dinheiro vai para esses conselhos e no conselho eles decidem quais são as prioridades que têm que ser atendidas com pouco recurso. Afinal, política, o que é política? É atender os interesses públicos, os interesses das pessoas que são ilimitados, com os recursos que são limitados. A gente tem que ter prioridades. As prioridades precisam ser atendidas em primeiro lugar. E quem decide não é quem está sentado na cadeira do prefeito. Tem que ser as pessoas que vão ser beneficiadas por aquele serviço. Que é a questão da liderança participativa, né? Agora, 5h32, para você que ligou o seu rádio agora, hoje conversamos com o candidato Fábio Zan, da Sustentabilidade Rede. Até às 6h temos várias perguntas para fazer aqui para o candidato também. Já falamos com ele sobre esportes, falamos com ele sobre a Operação Sevandija, todo o parecer, a análise dele em torno dessa questão tão agravante. E agora vamos falar um pouco sobre educação. E agora tem o quadro Educação Cognitiva. Candidato Fábio Zan, tem um caos acontecendo na educação ribeirão pretana. São escolas do município sucateadas, faltam espaços de creches, faltam professores.
Faz muito tempo que não ocorre o concurso público, as pessoas estão reclamando disso, muitas pessoas ligadas à educação nos ligaram, entraram em contato pedindo que a gente fizesse essa pergunta. Vai ter concurso público? Como o senhor vai tratar a questão da falta de creches e falta de funcionários para compor esse corpo docente nas creches? E de onde virão os recursos e quais serão os projetos bandeira para essa área da educação? Vamos lá. Primeiro, a gente tem já no nosso programa elencado todas as fases da vida da pessoa. Então, a gente tem a infância bem assistida, começando com a creche. A gente tem hoje um déficit de 2.000, 2.500 vagas de creche em Ribeirão. Isso tem que ser prioridade. Eu acredito que em qualquer conselho que se coloca esse assunto, a creche vai ser prioridade. Não que eu esteja decidindo que isso vai ser, eles que vão decidir. Mas as creches não têm que ser 100% municipais. A gente pode fazer associações. Existem as organizações sociais, que são as ONGs ou as OCIPs. Então, existe essa união entre a iniciativa privada e o poder público agindo, facilitando estrutura de terreno, recursos financeiros que venham do município ou do estado ou da União, e a sociedade se mobilizando para que seja construída uma creche que depois será mantida com doações e também com recursos que venham da União. Então não existe uma sobrecarga 100% em cima da prefeitura. A gente tem que ter... E aí eu acho, é uma visão minha como cidadão, vou me colocar aqui como se não estivesse sendo político. Eu acho que a falta de vaga em creche ela é uma moeda de troca. Porque o que a gente vê de vereador arranjando 1, 2, 3 vaguinhas pra gente na periferia, aí vira o herói. Sim. A gente não pode criar essa dificuldade para vender a facilidade, que é uma constante na vida política. Para ser mais claro aqui, então a sua proposta seria contratar os serviços prestados por ONGs ou algumas escolinhas de educação infantil e subsidiar com incentivos fiscais ou dar algum tipo de apoio na forma de disposição de terrenos, ajuda para obras, para que essas instituições prestem serviços para a prefeitura? Seria isso? Mais ou menos. Eu acho que as que já existem, elas não vão ter vagas suficientes para ocupar essas 2.000 crianças. A gente precisa realmente construir novas creches e rápido. A gente não vai prometer em 1 ano, 2 anos, não existe promessa. Existe compromisso de solucionar o problema. E isso vai ser ao longo do tempo. A gente precisa fazer um planejamento. Assim que a gente tiver um diagnóstico da situação, isso só consegue estando lá dentro. A gente tem inúmeras críticas da falta de transparência, então a gente, na prefeitura, fazendo um diagnóstico, a gente vai apresentar um planejamento, um objetivo, meta e indicador de avaliação de desempenho, para que ele seja cumprido. Eu trago, na minha experiência, nada de experiência política, mas experiência administrativa, experiência de gestão. E aí a gente tem prazo para que as coisas aconteçam. A gente precisa correr atrás disso. Eu trago mais administração, mais gestão e menos política. Então a solução para a creche não é subsidiar as escolas já existentes. A gente precisa de mais gente, mais pessoas interessadas em prestar esse serviço e construção de novas escolas. Podem ser alguns prédios já existentes que precisarão de alguma reforma, ou em alguns casos, em locais que não têm essa disponibilidade de prédio, a gente vai precisar construir. Onde não houver a necessidade de construir, a gente vai aproveitar prédios já existentes que não estão sendo utilizados. Ok, 5h37 na programação, seguimos falando sobre saúde. E agora, tem o quadro Saúde é o que interessa. O que mais nos foi falado pelas pessoas que falaram conosco sobre as perguntas que faríamos para os candidatos é a falta de médicos em Ribeirão Preto. A falta de atendimento, ou essa desorganização na fila do atendimento, ou a demora pelas consultas mais específicas ou mais complexas,
ou a demora por exames na área de saúde, exames mais sofisticados, enfim, a falta de humanização no atendimento dos postinhos em Ribeirão, isso também apareceu demais no hall de perguntas que as pessoas nos mandaram. Então, a nossa pergunta é: quais os projetos do seu governo para a área de saúde, de onde virão esses recursos, quais serão as estratégias de captação para esse orçamento e se serão construídos novos postos de saúde? Bom, a saúde, ela consta em várias pesquisas como a primeira colocada na reclamação da população em Ribeirão. 11%, né? Isso. E o orçamento da saúde é em torno de 500 milhões por ano. Então, o dinheiro existe. O que precisa é uma gerência melhor desse dinheiro. A gente promove, a gente olha para a saúde nos dois cantos, na promoção da saúde e no cuidado do paciente. Sim. A gente precisa educar as pessoas, educar numa maneira de elucidar o caminho que ela precisa, a urgência que ela vai ter nos sintomas que ela estiver sentindo. A gente não tem a necessidade de superlotar um posto de saúde por assuntos, por problemas que seriam facilmente resolvidos. A gente, na outra ponta, precisa promover a saúde. A gente precisa dar para a população, oferecer para a população atividades físicas, cursos de conscientização de alimentação, para que a pessoa tenha uma vida mais saudável, para que ela não precise tanto da saúde, do atendimento da saúde. Com relação à falta de especialistas nos postos, a gente tem que solucionar. Não posso obrigar, por falta de oferecer um especialista que seja um neurologista, por exemplo, obrigar porque não tem lá no bairro distante, no Simeone, não sei se não tem no Simeone, mas estou pegando de exemplo, e fazer essa pessoa ir para o centro da cidade. Não é justo. Não é sustentável a gente fazer uma pessoa se locomover só por falta de um especialista na área dela. A gente tem que oferecer, e aí a gente tem no nosso plano também uma subdivisão da nossa cidade em 18 sub-regiões. Essas 18 sub-regiões serão atendidas por todos os especialistas. A mais próxima possível teria que ter os especialistas, para que a gente não precise deslocar muitos quilômetros para ser atendido pela nossa necessidade. Sobre o SUS, sobre os exames de grande complexidade, o SUS faz os mais complexos. Às vezes, os convênios particulares mandam os exames mais complexos para o SUS. Sim. Então, a gente inverte os valores, a gente acha que o SUS é sucateado. Muito pelo contrário, o SUS precisa ser valorizado, precisa ser muito bem cuidado. O que existe é uma inversão de valores. E esse dinheiro, esses 500 milhões, precisam ser melhor administrados para que o serviço seja melhor prestado. Aproveitando que o pessoal do Círculo Operário de Vila Tibério, né, os idosos lá, os maduros de Ribeirão, estão na nossa audiência, lá na pessoa da dona Zoraide, que é a presidente, né, o senhor Peruque, todo o pessoal do Serviço Social na nossa audiência também. Há uma pergunta pertinente à saúde do idoso. Ribeirão é um dos municípios que não tem ainda um serviço especializado para os idosos, como tem a cidade de Jundiaí, São José do Rio Preto, até Limeira tem, né? E Ribeirão não tem ainda. Há algum plano de se estabelecer ou implementar esse atendimento? A gente tem, na vida da pessoa, a gente dividiu em 4 etapas. A infância, a juventude, a vida plena e a melhor idade, né? A terceira idade, que seria a fase mais idosa. Na melhor idade, na terceira idade, a gente tem no nosso programa, aliás, ele chama Ribeirão Somos Nós, existe um site com o nosso programa, quem se interessar já está colocado lá. Ele não é estático, ele está sempre mudando. Se alguém tiver orientação, crítica, sugestão, pode deixar. Então, a gente, na melhor idade, tem algumas ideias, algumas propostas de promover também eventos que socializam as pessoas, trazem as pessoas para uma socialização, para um convívio entre elas. A gente tem muito pouca oferta de atividades culturais, atividades sociais para essa faixa etária. A gente tem alguns exemplos de algumas cidades que promovem, por exemplo, aos domingos, final do dia, uma dança para esses
Em parques públicos, praças públicas, a própria prefeitura, não é em Ribeirão, isso em outra cidade, a própria prefeitura oferece essa atividade. Então, a falta de atividade social, a falta de interação, a falta de integração acaba colocando essas pessoas à mercê da sociedade. A gente precisa incluí-las e oferecer. Aqui em Ribeirão existe também um centro, eu não sei o nome exato, mas um centro de convívio de idosos, né, umas casinhas, Sim. que é muito bem feito, é muito legal. O que é bom a gente precisa elogiar. E a gente precisava multiplicar aquilo, para que ali seja também um centro de convívio daquelas pessoas com idade avançada, para que sejam bem cuidadas. E ali a gente teria que ter atendimento médico, atendimento psicológico, voltada para aquela idade. Então a gente tem no nosso programa já isso colocado. Muito bem. Agora faltam 17 minutos para as 6. A gente vai mudar do assunto saúde para falarmos um pouco sobre o que é social no Sociabilidades. E agora tem o quadro Sociabilidades. Um dos principais problemas de Ribeirão Preto na área social é a questão da segurança pública. Depois a gente deságua na questão das entidades sociais e instituições ONGs, que há algum tempo não recebe mais o incentivo da Lei de Diretrizes e Orçamentária de Ribeirão Preto, a LDO. Então eles alegam, né, esses dirigentes, essas pessoas que estão organizadas nas ONGs, que não têm como sobreviver na sua prestação de serviços sem essa ajuda da prefeitura. Alegam também uma falta de olhar mais atento da prefeitura em relação a ajudá-los a melhorar os seus espaços de atendimento, né? Há uma reunião em Ribeirão Preto em que essas instituições pedem para que a prefeitura pense ou repense ou elabore um projeto em que seria considerado essa prestação de serviços que fazem nessas instituições. Eu quero que o senhor comente quais são os seus planos de governo nessa área, pensando especificamente nesse problema das ONGs que há alguns anos não vem mais recebendo esses recursos da prefeitura. Tá. Primeiro vamos falar sobre a segurança. A gente vê a cidade de uma maneira sistêmica. Hoje, as secretarias, elas são loteadas para partidos públicos, para partidos políticos. Então, os partidos não conversam entre si. Então, a gente tem saúde, educação, cultura, esporte, infraestrutura, e nenhuma fala com a outra. O que a gente quer é que essas secretarias trabalhem de maneira transversal, conjuntamente. E o que a gente traz isso para a segurança? Tudo isso acontecendo, a gente vai criar nas pessoas um sentimento de comunidade. A gente vai criar nelas um sentimento de pertencimento. A cidade precisa nos pertencer de novo. E pertencendo, a gente vai ocupar os espaços mais constantemente. As praças, a gente tem um projeto de ciclovias, as ruas, as calçadas, o que a gente via muito antigamente, as pessoas sentadas nas calçadas, a gente vê com muito pouca frequência isso. É raro, porque a gente não se sente mais dono da cidade. A cidade está abandonada. E o abandono gera insegurança, gera incerteza, gera violência, gera descaso, gera buraco na rua. Então a gente precisa reverter isso. E isso, o exemplo tem que vir do poder público. Então a segurança a gente não vê com mais polícia, não. A gente realmente precisa da polícia. Mas não vamos sobrecarregar e jogar toda a culpa da falta de segurança na falta de polícia. Esse não é o intuito. A gente precisa colocar, a gente precisa fortalecer a Guarda Municipal. Sobre os concursos, existem concursados que não são chamados na Guarda Municipal, a gente precisa valorizá-los e esses guardas municipais precisam cuidar das escolas, cuidar dos espaços públicos, ocupar os parques, para que as pessoas se sintam seguras vendo os nossos guardas municipais ali, para que elas ocupem mais. Naturalmente, com essa ocupação, a segurança se instala. A gente vai se sentir mais seguro sabendo que vai ter mais gente e o nosso guarda vai estar lá. Então a gente precisa criar, desenvolver isso nas pessoas, esse sentimento de comunidade. A gente mal conhece os nossos vizinhos. Isso assim, a gente andou muito para trás, né, nos últimos anos. A gente vai ter que recuperar um tempo perdido e leva um certo tempo, mas precisa começar.
Se não houver esse início de exemplo por parte do poder público, nós não vamos atingir isso nunca. Com relação à falta de repasse para as ONGs, de novo, se eu viesse aqui antes da Sevandi,